Notícias do dia, ano 8, número 2695. Dia 6 de abril de 2024, sábado. Datas comemorativas. Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. Dia Mundial da Atividade Física. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 26 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,06. Valor do euro, em alta, R$ 5,48. Índice Bovespa, em baixa, 0,5%, 126.795 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,2%, valendo R$ 346.400,91. IPCA, em alta, 0,83%, fevereiro de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,75%, 20 de março de 2024. Valor do ouro, R$ 382,59. Notícias nacionais. Itamaraty vai aguardar para se pronunciar sobre lei de Maduro que anexa território da Guiana. Governo brasileiro ajudou a mediar encontro entre os líderes dos dois países e vem acompanhando de perto as tensões entre os vizinhos. Força Nacional permanecerá nas terras indígenas Guarita e Nonoai. Região no Rio Grande do Sul sofre com um histórico de conflitos agrários. Disputa de poder e no início deste ano foi atingida por um vendaval que afetou diversos povos. Demissão de diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, é oficializada. Operação de recaptura de fugitivos envolveu monitoramento com o uso da inteligência, o que possibilitou a prisão de 14 pessoas envolvidas no caso de ampla repercussão nacional. Servidores federais de educação param em 360 unidades de ensino. Entre as reivindicações estão recomposição salarial de 22,71% a 34,32%, reestruturação de carreiras da área técnico-administrativa e de docentes, recomposição do orçamento e reajuste de auxílios e bolsas dos estudantes. São Paulo. Vereador é eleito para substituir prefeito cassado em Birigui. Prefeito teve o mandato cassado na quinta-feira, dia 4, e André Firmino foi eleito nesta sexta-feira, dia 5. Eleição foi necessária porque o cargo de vice-prefeito estava vago, e o presidente da Câmara renunciou ao cargo. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém condenação de 50 anos à ex-deputada Flor Delis. Condenações são por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada, segundo o TJRJ. Justiça do Rio absolve acusados das mortes de mãe de Acari e sobrinha. Caso ocorreu em janeiro de 1993, quando Edmeia da Silva Eusébio e sua sobrinha, Sheila da Conceição, foram executadas a tiros. Tribunal do Júri considerou que não havia provas suficientes para a condenação dos 4 acusados. Ministério Público Federal recorre para manter processo criminal contra ex-presidente da Vale. Para o MPF, há provas suficientes de que Fábio Charvarman sabia do risco de rompimento da barragem de Brumadinho e nada fez para impedi-la. Polícia Federal prende mulher que transportava espécies raras de arraias silvestres no aeroporto de Manaus, Amazonas. No momento da captura dos animais, foram apresentados diversos documentos falsos, em que informava o transporte de peixes comuns. Polícia Federal apreende cocaína e aparelhos eletrônicos em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. O entorpecente e os produtos estavam dentro de um ônibus. Estado do Rio de Janeiro registra primeiros casos de dengue tipo 3, sorotipo 3 não circulava no estado desde 2007. Os municípios vão investigar os 2 casos para saber se são autóctones, isto é, se aconteceram dentro dos territórios, ou se são importados. Procon de São Paulo aplica mais uma multa à Enel. Um dos problemas detectados pela fiscalização foi a falha no fornecimento de energia à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tanto pela rede normal quanto por geradores.
que demoraram a ser acionados. Autuações da Receita Federal sobem 65% em 2023 e somam 225,5 bilhões de reais. Apesar do aumento, apenas 5% do valor cobrado entrou nos cofres federais em 2023. Segundo a Receita, isso ocorreu por causa de questionamentos dos contribuintes após a emissão dos autos de infração. Brasileiros ainda não sacaram 7,79 bilhões de reais de valores a receber. Até o fim de fevereiro, 19 milhões de correntistas haviam resgatado valores, o que representa apenas 30% do total de 63 milhões de correntistas incluídos na lista desde o início do programa. Poupança tem entrada líquida de 1,3 bilhão de reais em março. Em fevereiro, houve saída líquida, mais saques que depósitos, de 3,8 bilhões de reais, assim como em janeiro. Resultado positivo de março contrasta com março de 2023, quando saques atingiram 6,1 bilhões de reais. Ciência e tecnologia. Marinha anuncia novo diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico. Alexandre Rabelo de Faria substitui Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, que esteve à frente do cargo desde 15 de dezembro de 2021. Robô mais rápido do mundo é bem mais lento que Usain Bolt. Humanoide fabricado pela chinesa Unitrade chegou a 11,8 km/h. Jamaicano já atingiu a velocidade de 44 km/h. Esconderijo subterrâneo de quase 2.000 anos é encontrado em Israel. Arqueólogos no norte do país encontraram um imenso esconderijo subterrâneo composto por túneis estreitos e salas maiores que foi escavado por aldeões judeus quase 2 milênios anos atrás, em uma época de revolta contra o Império Romano. NASA revela detalhes da fabricação do veículo que levará homem à Lua novamente, nomeada Missão Artemis 5, deve ocorrer apenas em 2030. Automóvel vai custar 23 bilhões de reais. Esportes. Seleção feminina estreia sábado contra Canadá no torneio She-Believes. Brasil entra em campo às 16h30, no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. Se vencer, a seleção enfrentará Estados Unidos ou Japão na terça, dia 9. A competição será a última antes de Paris 2024. Botafogo anuncia oficialmente a contratação do técnico Arthur Jorge. Vínculo do técnico vai até o fim de 2025. Este ano Arthur Jorge conduziu o Braga, seu ex-clube, à conquista da Taça da Liga de Portugal, além de deixá-lo no G4 do Campeonato Nacional. Cruzeiro vence Campinas e força terceiro jogo pelas quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Mineiros fazem 3-1 fora de casa. Vaga será decidida na terça-feira, dia 9, em Contagem, Minas Gerais. Sem olhar. Curry acerta a sexta incrível em vitória dos Warriors sobre os Rockets. Astro marcou 29 pontos e liderou Golden State, que venceu o Houston por 133-110 e deu um passo importante na luta por uma vaga no play-in, a repescagem da NBA. Notícias internacionais. França vai liberar remédios à base de cannabis a partir de 2025. Anúncio ocorre pouco antes do fim de uma experiência de 3 anos, em 275 unidades de saúde do país, que administrou fármacos à base de cannabis a 3.035 pacientes. Hamas rejeita a última proposta israelense sobre reféns. Segundo o diplomata, grupo terrorista considera que proposta não responde às principais demandas. Presos em túneis após terremoto começam a ser resgatados em Taiwan. Já foram registrados mais de 1.000 feridos e 12 mortos em decorrência dos tremores. Idosa americana morre atacada por elefante em safari na Zâmbia. Outras 5 pessoas ficaram feridas depois que o animal atacou um veículo que transportava turistas. Estados Unidos se preparam para um ataque significativo do Irã na próxima semana. Alvos seriam ativos americanos ou israelenses na região. Terremoto de magnitude 4,7 atinge Nova York e Nova Jersey. Informação é do Centro Sismológico Euromediterrâneo. Sismo ocorreu a uma profundidade de 10 km, segundo o EMSC. Aeroportos param após terremoto em Nova York. Autoridades alertam para tremores secundários. Tanto o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, na cidade de Nova York, quanto o Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, ficaram parados. Acidente de ônibus na Bolívia deixa ao menos 14 mortos e 2 feridos. Acidente envolveu um pequeno ônibus e um caminhão em uma rodovia em Oruro, oeste do país, disseram autoridades locais na última quinta-feira, dia 4.
Cruz Vermelha alerta para a crise humanitária decorrente de conflitos internos na Colômbia. Trégua entre governo e grupos guerrilheiros não foi suficiente para atender às necessidades da população. Venezuela permitirá a saída de assessores da oposição para a Argentina, dizem fontes do governo venezuelano. Conselheiros de líder opositora Maria Corina Machado estão refugiados na embaixada argentina em Caracas. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1385, João I de Portugal é aclamado rei nas cortes de Coimbra, tornando-se o primeiro rei de Portugal da dinastia de Avis. Em 1652, o navegante holandês Jan van Riebeeck estabelece um posto de reabastecimento no Cabo da Boa Esperança. O posto se tornará por fim a cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1869, o celuloide é patenteado. Em 1896, em Atenas, celebra-se a abertura dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, 1500 anos após a proibição dos Jogos originais pelo imperador romano Teodósio I. Em 1909, os norte-americanos Robert Peary e Matthew Hanson tornam-se as primeiras pessoas a chegar ao Polo Norte. A alegação de Peary foi contestada por causa de falhas em sua capacidade de navegação. Em 1917, Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Em 1947, o primeiro Tony Award, prêmio em reconhecimento ao sucesso no teatro dos Estados Unidos, é entregue numa cerimônia no Waldorf Astoria Hotel em Nova York. Em 1965, lançamento do Intelsat 1, o primeiro satélite de comunicação comercial, para ser colocado em órbita geoestacionária. Em 1998, teste de armas nucleares, o Paquistão testa mísseis de médio alcance capazes de atingir a Índia. Em 2009, um terremoto de magnitude 6,3 atinge a região de Áquila, Itália, matando 307 pessoas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.